Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Amém, queridos? Amém. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche os seus olhos e peça para que o Senhor fale contigo nessa hora. Maravilhoso, único e bendito Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo é que nos reunimos neste lugar, porque somente em Jesus é que podemos nos achegar ao Senhor e entendermos os caminhos, a vontade, entendermos o fim de todas as coisas e até mesmo o início de todas elas. E em Jesus, o Senhor da igreja, nós nos apresentamos e, entendendo, Senhor, a nossa pouca ou nenhuma capacidade, nós dependemos exclusivamente do teu Espírito, para que, ao ouvirmos, não sejamos insensatos, ó Deus, como aquele homem que se olha no espelho e ao se virar não se lembra mais da sua imagem, mas ao ouvirmos tenhamos esta palavra como uma fonte inesgotável dentro de nós, para que em todo o tempo da nossa vida possamos recorrer a ela, para dirimirmos, melhorarmos, para avançarmos dentro, ó Deus, do que tu tens projetado para aqueles que são teus. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a tua voz e a deixarmos esta tão bendita verdade entrar e ficar apregoada nas nossas almas, acreditando, ó Deus, que tu és o rei, o governador, que tu és aquele que tem a supremacia acima de todas as coisas. Glória, pois, ao Senhor eternamente, porque do Senhor, para o Senhor e de ti vêm e são todas as coisas. Senhor, a ti seja assim a glória e a adoração nesta noite, também por esta palavra, no nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta.
você acha que é mais interessante? Ter para ser ou ser para ter? Talvez essa seja uma das grandes questões da humanidade neste tempo presente, nesses últimos dias. O homem, ele busca o ter de uma maneira desenfreada por causa das necessidades que ele tem. Uma vez que há necessidades, há uma busca para que a necessidade seja extinta. Assim como quando nós temos uma dor, que procuramos um remédio, estamos com uma dor de cabeça e procuramos um analgésico. O analgésico é para que não haja a dor. E hoje, na verdade, a humanidade, talvez não hoje, mas hoje a gente vê isso de uma maneira um pouco mais desenfreada, por conta da tecnologia, do avanço, da própria evolução da raça humana. O homem, não que ele partiu do macaco e está em evolução, não é isso, mas é uma evolução natural, é uma evolução por causa dos últimos dias. A tecnologia, a informática, a globalização, que é tornar as coisas de todo mundo comum no nosso mundo, isso vai levando o homem a uma busca. E essa busca, ela se torna importante quando ele percebe que ela tem um real sentido, que é a sua própria necessidade, assim como o remédio para dor de cabeça. E aí então a gente vai chegando a essa questão, desse raciocínio, desse pensamento, dessa filosofia. O que é mais importante? Ter para ser ou ser para ter? A princípio, o que o homem tem experimentado é o ter para ser, entendendo o homem que, por sua vez, ter é muito importante, se investe pouco no ser, em ser uma pessoa, para possuir, e se galga logo um objetivo do princípio de ter, para depois, pelo que ele tem, ele venha a ser segundo o que ele tem. Só que essa condição é uma condição bastante difícil, arriscada. Por quê? Porque quando o homem parte para ter e depois para ser, ele pode chegar no meio do caminho e perceber que o que ele teve o tornou uma situação ou uma pessoa diferente daquela que ele imaginou. Um exemplo: a pessoa quer muito ter dinheiro para depois ser bem sucedida, e ele então entra para o tráfico de drogas e começa a traficar para ter o dinheiro. A intenção é a sua necessidade. Qual é a sua necessidade primária? Ter o dinheiro, comprar coisas, se sentir, ou melhor, ser alguém apresentável segundo as suas necessidades. E aí então ele investe exatamente nessa questão do ter para ser. E quando ele vem a ser, o que ele se torna? Ele se torna um bandido, ele se torna uma pessoa ameaçada de morte, ele se torna uma pessoa procurada pela polícia, ele se torna fruto daquilo que ele buscou, mas porque ele buscou da maneira errada. E queridos, isso é muito interessante. Eu trouxe de uma maneira muito grosseira esse exemplo para a gente entender o que Deus está querendo falar conosco. De contrapartida, nós encontramos o outro lado da moeda, de alguém que quer ser para depois ter. O ser, na verdade, é a análise profunda daquele objetivo que eu tenho primeiro, dentro da minha primeira satisfação, de eu me olhar e entender que eu sou alguém que me amo, eu sou uma boa pessoa,
eu tenho bons projetos, eu tenho um bom pensamento, eu quero chegar a um destino bacana. Por isso, então, eu começo a investir no que eu sou, ou naquilo que pelo menos eu pretendo ser. Uma boa pessoa, conhecedor de matemática, um programador, um juiz, um advogado, um médico, enfim, alguém busca ser alguma coisa, e antes de ter, ele vai investindo paulatinamente, em doses homeopatas, para que ele venha ser uma pessoa. Uma vez que ele se tornou uma pessoa, o ter é consequência daquilo que ele se tornou. Então, se alguém quer ser médico, sabe que precisa ir durante o tempo da escola, estudando muito, tendo todos os conhecimentos o máximo possível, para que na hora do Enem eu consiga tirar uma nota muito boa e conseguir entrar para uma faculdade federal, porque o curso de medicina é estrondosamente caro. Para ser um médico, eu preciso começar na minha 5ª série primária, 4º ano, hoje, a pensar de uma maneira bastante concreta sobre como eu vou investir na minha vida para ser um médico. E para isso, uma coisa que a Rosane sempre tem me dito, e eu acho assim, muito coerente esse ponto de vista, que é o seguinte: se você quer ser alguma coisa, haja hoje como já fosse. Se você quer ser um médico, haja como você já fosse. Ou seja, não é sair por aí receitando consulta, mas é trabalhando para que esse dia chegue e você consiga vencer isso. Se você quer ser um pastor, trabalhe hoje, haja hoje como se você fosse um pastor. Se você quer ser um bispo, tenha atitudes hoje de bispo, ainda que você seja apenas um membro. Se você quer ser, enfim, haja como se você já fosse. Eu acho muito coerente esse ponto de vista. E na verdade ele é bíblico, porque ele vai nos mostrando as coisas que o apóstolo Paulo ele diz isso de uma maneira muito clara, que é esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da onde eu quero alcançar, que é a vocação de Cristo Jesus. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é exatamente isso. Qual é a ordem de interesses que nós estamos vivendo? O texto ele trata de uma coisa bastante comum a nós, muito comum. Exatamente, Deus realizando as nossas necessidades. O texto fala disso, de que Deus está cuidando de uma maneira super interessada na sua vida, de que Ele está trabalhando, de que Ele está e nos dá exemplos claros aqui de que se Ele cuida do lírio, se Ele cuida dos passarinhos que não trabalham, que hoje não vivem, amanhã estão mortos, que dirá de nós? Mas esse é o que o texto diz. Mas a intenção aqui dessa pergunta é, em primeiro lugar, fazer a gente entender de que lado nós estamos. Nós estamos buscando ter para ser, ou nós estamos buscando ser para ter? A segunda condição é a mais óbvia, é a melhor. E aí o texto, irmãos, ele fala de uma maneira assim até bastante engraçada. Perceba que Jesus, ele para e ele divide o bloco. Ele fala para os homens e fala para as mulheres, no mesmo texto. Como? Ele fala de comida e bebida. Quem é que gosta de comer e quem é que gosta de beber? Homem. E fala de vestir. Quem é que gosta de vestir? Mulher. Jesus aqui, mas tinha shopping lá em Jerusalém? Cafarnaum, na Galileia? Não, mas com certeza tinha os lugares aonde ele via mulheres indo, e com certeza tinha os banquetes, que para o judeu as mulheres comiam separadas,
E com certeza a porção que ia para a mesa das mulheres era uma porção menor, e a porção que ia para a mesa dos homens era aquela loucura. Mas se a gente parar para analisar a ordem, eu vou enviar uma maná de novo. E aí o povo começou a ficar enjoado de maná. E aí um dia Deus foi lá e mandou os cordonizes ir para lá, e foi aquele negócio de carne de codorna para lá, que foi um negócio doido, que até pelo nariz do povo saia codorna. Vocês querem comer carne? Então vai comer carne. Então, Deus prova o seu amor através de nos oferecer o pão de cada dia. Isso é uma bênção, isso é glorioso. Mas o que o homenzinho fez? O homenzinho, entendendo que ele tinha para hoje, ele começou a se preocupar com o que ele deveria ter amanhã, e começou a trabalhar não por quem dava a ele, mas pela necessidade que ele achava que teria amanhã. O bacana, irmãos, era na época que nós ganhávamos o nosso salário por dia. Com certeza quase ninguém aqui pegou esse tempo, mas já foi um tempo assim. Você trabalhava e recebia, trabalhava, recebia, trabalhava, recebia. O que você recebia naquele dia, você ia lá e comprava comida para você comer no outro dia, e no outro dia você comia e trabalhava também, recebia o seu dinheiro e comprava comida para o outro dia. Esse negócio da gente receber quinzenalmente ou de 30 em 30 dias se tornou um negócio meio que ansioso. A gente fica preocupado. Aí vem o cartão de crédito para facilitar, e aí a gente então compra no cartão de crédito, faz a conta no cartão de crédito, acreditando que nós vamos receber do salário. Bacana. O que não é bacana é quando a gente compra muito mais do que a gente vai receber para pagar no mês. Aí é complicado. Mas o que é que acontece com o ser humano? Deus dá ao homem o direito de ter o sustento de comida, de bebida e de vestuário. O homem então começa a se preocupar com o amanhã. É como se o homem estivesse dizendo assim: Senhor, essa roupinha aqui está muito ruinzinha, eu quero uma roupinha melhor. Então, para ter uma roupinha melhor, eu vou trabalhar mais. E Deus deu saúde para a gente trabalhar mais. Senhor, só comer esse arroz, esse cuscuz, esse feijão, essa charque, não está legal, mas eu quero alguma coisa melhor. E aí Deus nos deu graça, nos deu força para a gente trabalhar um pouco mais, para ter lá de vez em quando um peixe, um negócio mais gostoso na nossa mesa. E isso é bênção. O que não é bênção, irmãos, é nós deixarmos o nosso coração ansioso por aquilo que nós vamos comer, beber ou vestir. Quando nós fazemos isso, nós estamos retirando de Deus o poder e o domínio de sobre as nossas vidas, e estamos atribuindo a nós, ao nosso salário, ao nosso trabalho, o direito de termos o que quisermos. E então começa aquela crise da ansiedade. E é bom a gente parar para falar um pouquinho sobre isso. Ou melhor, frisar que hoje o maior veneno mortal na sociedade se chama ansiedade. Hoje a gente tem que ir para o psiquiatra para ele nos dar um remédio ansiolítico. Para quê? Para que o remédio equilibre a nossa ansiedade. Mas por que nós estamos ansiosos? Estamos ansiosos porque estamos preocupados com o dia de amanhã. Ou seja, ocupado antes do tempo. E aí a minha cabecinha fica viciada em ficar pensando no amanhã. Quando Deus disse: se preocupe com o hoje, deixe o amanhã, que Ele vai trazer sobre si suas próprias dores. Mas olhe para hoje, o que eu estou fazendo, o que eu estou te dando, as bênçãos chegando sobre a sua vida. Se alegre e comemore hoje. Pastor, isso não cabe. Nós estamos vivendo uma sociedade moderna.
Nós estamos vivendo num tempo em que a gente precisa de pensar no futuro. Pensar é uma coisa, viver ansioso é outra. Pensar é gostoso, faz a gente projetar, faz a gente sonhar. Mas a ansiedade é a preocupação. Como é que vai ser? Ah, meu Deus, se o Senhor não suprir, Senhor, eu quero assim, E queridos, pasme ou pasmemos nós, esse efeito da ansiedade, ele tem sido devastador na vida da igreja. Por incrível que pareça, a igreja, a menina dos olhos de Deus, que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo e que é propriedade exclusiva de Deus, essa igreja, ela está preocupada com o dia de amanhã, como se ela não tivesse um dono, como se ela fosse dona do seu nariz, como se ela é quem projetasse e realizasse todas as coisas, como se o domínio e o poder estivesse nas suas mãos. E aí então a igreja se perde na questão de ter. Ela investe, ela pula, ela entra no atalho e começa a pensar em ter. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, e para ter eu preciso fazer, eu preciso investir, eu preciso me dedicar, eu preciso ter tempo, eu preciso me reorganizar, eu preciso viver, eu preciso trabalhar, eu preciso de acordar cedo, eu preciso de acordar tarde. E o salmista disse que acordou cedo e dormiu tarde, comeu o pão das dores e pouca coisa adiantou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. E aí a gente entra dentro de um círculo vicioso que essa sociedade moderna está empurrando com ela abaixo da gente. E nós estamos degustando desse ciclo vicioso como se fosse comum. E aí o que acontece, irmãos? O que é mais importante desse tema? A igreja perde o foco original, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma vez que ela está preocupada, uma vez que ela tem sonhos próprios, uma vez que ela tem desejos de realizações próprias, uma vez que ela está vislumbrando as suas próprias realizações, ela trabalha exaustivamente para isso, ela se dedica exaustivamente para isso, é o ter acima de tudo. Automaticamente, e é muito engraçado que a gente até pede: Senhor, abençoa aqui, Senhor. Jesus, agora estica o meu salário. Senhor, eu preciso de comprar essa geladeira. Jesus, dá uma esticada no meu salário. Meu fogão me entupiu uma boca, preciso de comprar outro. Não, compra aquele ferrinho fininho e desentope a boca do teu fogão. Não precisa de outro fogão. Mas a minha máquina de lavar caiu o pé e ronca mais do que... Mas é o que? Prioridades. Não estou preocupado com isso. E queridos, a tendência é a gente entrando para dentro deste ciclo e vamos tornando-nos pessoas que visualizam o ter. E quando queremos ter, trabalhamos por isso, pedimos a Deus o suprimento, vemos algumas ações de Deus, mas a gente não percebe que nós não estamos tendo tempo para que o reino de Deus aconteça na nossa vida. Eita, aí o negócio ficou complicado. Por quê? Porque a garantia de um suprimento eficaz de Deus sobre a minha e a sua vida está condicionado ao tipo de relacionamento que eu tenho com o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso de que o Senhor me faça prosperar. Eu preciso de que Deus me dê condição para ter uma vida tranquila. Mas se eu não busco o
reino de Deus e a sua justiça, a ansiedade toma conta do meu coração. E automaticamente eu perco o sossego. Quando eu perco o sossego, eu perco a paz. Quando eu perco a paz, a minha vida começa a se desorganizar. Começa a haver uma desestrutura emocional, econômica, de relacionamentos, familiar. E aí, queridos, a gente entra e dá com os burros na água. Mas o que a palavra de Deus quer suscitar nessa noite no nosso coração? Que nós precisamos de deixar em primeiro lugar o que precisa de estar em primeiro lugar. Primeira coisa é: eu preciso de investir em mim. Não é com comida, não é com bebida, não é com vestuário. É investir no governo de Deus na minha vida. É investir na justiça de Deus na minha vida. É parar com Deus e é dizer: Senhor, eu quero agora degustar as minhas necessidades ou completar, saciar as minhas necessidades na tua glória. Eu quero que o teu reino seja o meu ápice. Eu quero que a tua justiça seja o meu consolo. Eu quero que a tua vida esteja tão vinculada à minha, que as minhas necessidades comuns, que eu sei que o Senhor irá suprir, não estejam me abatendo, mas eu esteja totalmente vinculado ao serviço do teu reino, ao serviço da tua justiça. E queridos, nós precisamos de entender exatamente isso. Será que nós estamos cuidando muito mais do que tem pouco valor e cuidando pouco do que tem muito valor? Quando é que a ansiedade toma conta? Quando nós estamos tratando o que tem pouco valor, dando muito valor. Eu preciso de ter um carro do ano. E aí então eu começo a trabalhar exaustivamente para isso. E aí eu esqueço da minha família, eu esqueço dos meus compromissos, eu esqueço do meu dízimo, eu esqueço das minhas responsabilidades comuns. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo, porque o meu objetivo é ter um carro novo. Eu estou cuidando menos do que é importante, em detrimento de cuidar pouco do que é importante. E a gente vê isso, irmãos, todos os dias. Pessoas que estão investindo tanto em si ou em ter, e estão deixando o ser para depois. E a gente precisa de entender isso. O Espírito de Deus quer uma igreja inteligente. O Senhor quer nos usar de uma maneira digna. E uma maneira digna é que você seja bem apresentável em tudo aquilo que você está fazendo. As pessoas não podem nos encontrar ansiosos, irmãos, porque viver ansioso é antibíblico. Quando eu estou ansioso, eu não estou confiando em Deus. Pastor, é porque eu fiz uma besteira tão grande, então peça perdão para Deus, se arrependa do seu erro e lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas nós não podemos viver fazendo besteiras. Precisamos de hoje, entendi meu erro, eu vou me posicionar, vou consertar e vou continuar caminhando para que eu não erre mais. Mas eu preciso de investir no que é certo, no que me deve trazer o retorno. Bom, Jesus, vendo essa desordem, Ele nos deixa aqui algumas recomendações interessantes que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que Jesus nos deixa nesse texto é a valorização dos seus
Filhos, preste atenção. Por que você não precisa de viver ansioso? Porque Deus valoriza você. Porque você é importante para Deus. Porque Deus deixou bem claro através de Jesus que Ele estava cuidando dos passarinhos, estava cuidando dos lírios do campo, e que nenhum dos passarinhos não trabalham, não fiam, os lírios do campo não fazem nada também, não ajudam nos celeiros, mas eles estavam sendo cuidados todos os dias. E Jesus disse: que dirá vocês, homens de pequena fé? Se Deus está cuidando de coisas que hoje está vivo e amanhã está morrendo, que dirá de você? E aí então a gente entende aqui essa palavra de Jesus, uma palavra carregada de valorização do amor de Deus, do cuidado de Deus por você. E quando eu me sinto valorizado, eu não preciso de andar atrás do que é secundário. Eu não preciso de ficar fazendo contas que eu não possa pagar. Eu não preciso de me vestir inadequadamente ou com um vestido sobremodo caro para que seja eu valorizado pelas pessoas. Por quê? Porque eu entendo perfeitamente o valor que eu tenho. O ser humano vive às vezes numa busca desenfreada de se autoafirmar. E a autoafirmação, irmãos, ela só pode vir quando o ser humano entende o tamanho do amor de Deus por ele. Por que às vezes nós precisamos de ter coisas que aparecem? Televisão é que é assim, né? Já reparou? A gente compra uma televisão, o vizinho compra uma televisão de 40 polegadas. A gente vai lá e compra uma de 42. Nosso vizinho está com uma televisão de 50 polegadas. E a gente quer saber de uma coisa? Eu vou comprar aquela televisão de 10 mil que está lá. A minha televisão é que tem que aparecer. É um exemplo. Mas às vezes, a autoafirmação, ela leva a gente a essa condição de ter que fazer para alguém ver e para que eu seja notado. Queridos, nós precisamos de entender o valor que temos para Deus. E esse valor é suficiente para que a nossa alma encontre descanso. Jesus agiu e trabalhou de uma maneira muito clara em relação ao quão ele amava os seus seguidores, o quanto ele amava os pecadores, o quanto ele estendia a mão aos enfermos, ou seja, ele revelava ali o grande amor de Deus. Os publicanos, os cobradores de impostos, Zaqueu, Mateus, homens de propriedade, Jesus os chamou para uma vida simples, os convidou para andar com ele. E queridos, nós vamos entendendo com isso a verdade do Evangelho. Não é um Evangelho barateado, não é um Evangelho que promove o seguinte, e é isso que tem tido coceira no ouvido de muita gente: venha para Jesus, porque Ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória. É verdade? É verdade. Só que essas necessidades não são necessidades físicas a princípio, são necessidades espirituais, emocionais e depois físicas. Por quê? Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua parentela a mendigar o pão. Por aí nós podemos entender a palavra do salmista, de que o suprir de Deus viria. Irmãos, pare e pense comigo. O sol nasce sobre justos e injustos. A chuva vem e rega a terra. O crente come do que a terra deu. O não crente come do que a terra deu. Você vai no supermercado e paga o mesmo valor pelo pão que o ímpio está pagando. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Que as coisas comuns
está oferecendo a todos. Mas eu e você não somos comuns. Somos filhos amados e valorizados por Deus. Então, quando a gente vive a ansiedade, essa busca desenfreada pelo ter, é uma maneira tímida de um relacionamento com Deus, porque Deus está nos levando para um relacionamento, nos chamando para uma vida profunda, e nós queremos nos manter na superficialidade. Com que razão? Com a razão de uma teologia barata que diz: olha, Deus quer te fazer pisar sobre os outros. Deus quer te colocar em lugares altos. Lugares altos que a gente precisa desejar é o céu, é a glória de Deus. E aí nós vamos nos tornando frutos do meio que estamos vivendo. Quando deveríamos dizer para eles: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. É isso que as pessoas precisam de encontrar em nós, e não uma ansiedade. Revelar, irmãos, aos homens que nós estamos ansiosos por alguma coisa é uma vergonha. É dizer para eles que vocês não acreditam no Deus poderoso que vocês estão servindo. É dizer para eles que você diz que Deus faz, mas na verdade você não acredita nisso. A ansiedade é exatamente isso. Preocupação com amanhã. Pastor, mas eu sei, eu entendo, sei tudo que o senhor está falando, e eu preciso, como é que eu faço para me ver livre disso? Busque o reino de Deus e a sua justiça. Eu não quero viver ansioso, mas eu não estou fazendo por onde? É lógico, irmãos, se eu e você não colocarmos o que precisa de ser colocado dentro de nós em ordem, nós vamos ser fruto do meio que vivemos. Não tem jeito, irmãos. É exatamente assim. Se nós não dedicarmos tempo em ler a palavra de Deus, orarmos, jejuarmos, virmos à igreja, nos envolvermos e nos relacionarmos de uma maneira cristã e saudável, nós vamos sermos envolvidos nesta ansiedade bruta que está rolando aí o mundo e tornando as pessoas doentes, escravas, carentes de libertação. Então, eu e você precisamos de parar e dar tempo ao que precisa de ter tempo. Irmãos, nós dormimos em média 8 horas por dia. Meia hora do seu sono você vai dormir 7 horas e meia por dia. E se você pegar essa meia hora e aplicar em leitura da palavra, em um momento de oração, em parar com Deus, você não sabe o efeito que isso vai fazer na sua vida. Eu não estou falando isso para o bem da igreja, estou falando isso para o seu bem e depois para o bem da igreja. Mas nós precisamos de parar e de investir de uma maneira sólida, concreta. Eu quero ver frutos da santidade de Deus na minha vida. Então eu preciso de saber, de experimentar, de conhecer o reino de Deus. Como é que eu vivo o reino de Deus se eu não conheço? Reino quer dizer governo, poder, autoridade, domínio, direção. E se eu não conheço, então eu não tenho poder, ou tenho pouco. Eu não conheço governo, ou conheço pouco. Eu não tenho direção, ou tenho pouco. E aí a igreja ela vai chegando a um estado igual a mulher de Ló, estátua de sal. Por quê? Porque fica olhando para um lugar onde ficou a ansiedade, fica olhando para trás. E a gente vai petrificando, irmãos. A alegria do Espírito de Deus vai se tornando a alegria do salário na conta. A alegria do poder de Deus vai se tornando a alegria dos momentos de prazer que eu tenho com o dinheiro que eu recebi. E vamos nós nos tornando frutos do meio que nós estamos vivendo. O ter está em tese, em destaque, e o ser está sumido.
Uma vez que nós entendemos, precisamos de botar aqui dentro da cachola: eu tenho um valor inestimável, glorioso, muito grande. Eu sou alguém que Deus escolheu de uma maneira maravilhosa. Eu preciso de reconhecer, eu preciso de degustar, eu preciso de crer nisso. É deixar isso entrar dentro da sua cachola. E aí o que acontece? Quando a gente se movimenta em prol do ter, o ser está falando muito mais alto. Eu não preciso disso. Isso não corrobora comigo. Eu não preciso me endividar. Eu não preciso me preocupar com o amanhã. Ah, pastor, mas eu tenho meu filho que está nas drogas. Eu tenho minha filha que está fazendo assim. Minha família está desorganizada. Curve o seu joelho diante do Senhor. Dê tempo ao reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Era exatamente isso que Jesus estava falando. Gente, povo, para de gastar tempo com o que não pode trazer nada para vocês. Porque enquanto vocês estão gastando tempo com o que não pode trazer nada, vocês estão se tornando pessoas ansiosas. E a ansiedade está tirando vocês de perto de mim e está levando vocês para perto de vocês. Busque o meu reino, busque a minha justiça, e as demais coisas virão. Nós não podemos inverter as ordens. Não podemos. Segunda coisa: efeitos pela vida do reino de Deus. Quais os efeitos que uma vida do reino de Deus traz? Reino, governo. Deus trará benefícios a todos. Eu estou no reino de Deus. Eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar a justiça? É igualar a minha justiça à justiça de Deus. Igualar o meu ponto de vista com o ponto de vista de Deus. É equiparar a minha justiça, a justiça humana, abrir mão da minha justiça e deixar que a justiça de Deus tome conta da minha vida. E as minhas ações, elas são ações segundo o que eu entendo que eu devo fazer. Isso é uma justiça. Isso é uma maneira de pensar. E o que Jesus falou é: deixe que a minha justiça esteja no lugar de vocês. Então, Deus abre as janelas do céu e abençoa a todos. Mas, queridos, aos que buscam o reino de Deus e a sua justiça, tem o que todos têm, só que com muito mais prazer. Primeira coisa: quando você vai lá na padaria e compra um francês, um pãozinho, e volta para casa sabendo que aquilo ali foi o que Deus te deu, a alegria é muito maior do que aquele que foi lá e comprou um pãozinho acreditando que é fruto do salário e do trabalho dele. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí a gente então começa a o quê? A viver com prazer. E qual é o maior inimigo da ansiedade? O prazer. Mas que prazer? O prazer de estar em Deus. A alegria de estar servindo ao Senhor. O envolvimento, o empenho. Eu não estou servindo ao Senhor por causa dos benefícios, porque os benefícios Ele vai chegar sobre justos e injustos. As coisas comuns da nossa vida física, Ele vai chegar sobre todos. Que diferença então tem? Nenhuma. Mas não, eu estou no Senhor.
E a alegria do Senhor é a minha força, e a paz do Senhor é o árbitro do meu coração. Eu estou envolvido no reino de Deus, e o ministério, a vida, estar com os irmãos, dar glória a Deus, participar, contribuir, oferecer a minha vida, é o maior prazer que alguém pode ter, porque eu estou vivendo o reino de Deus e a sua justiça. Eu estou em cumprimento da vontade de Deus. E aí, queridos, há alegria na minha alma, há prazer, há tranquilidade. Sabe por quê? Porque exatamente, às vezes eu dizia isso para Deus. Tem muito tempo que eu não digo isso, graças a Deus. Mas às vezes eu dizia assim para Deus: Senhor, se isso está acontecendo, eu não vou me preocupar, porque eu já fiz a minha parte. O que cabia me fazer, eu já fiz. E se está acontecendo é porque o Senhor tem algum propósito excelente nisso. E eu vou descansar o meu coração. Não vou ficar perturbado, não. Eu vou aprender. Estava conversando com o presbítero Marcos. Eu tenho passado essa semana uma semana bombástica na minha vida. Mas bombástica mesmo. Sabe daquelas bombas assim que, como você viu, já estourou e já arrebentou com a tua casa, com tudo? Graças a Deus, minha casa está de pé. Graças a Deus. Mas essa semana tem sido uma semana bastante dura para mim. Talvez uma das mais duras. E eu tenho podido parar, irmãos, diante de Deus. Ele é testemunha disso. E deitar na minha cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu estou entendendo pouca coisa, mas eu estou tranquilo demais. Passei dias difíceis, é verdade. Passei dias em que a angústia tentou se apoderar do meu coração, é verdade também, irmãos. Mas eu disse: eu não tenho motivo para estar deixando o meu coração me trair. Eu vou descansar, porque se o Senhor não puder fazer nada, quem mais poderá fazer? Descansei, irmãos. Alguns me chamariam de acomodado, mas não, eu descansei, porque se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. E às vezes nós precisamos ter essa meta. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, não, mas eu vou descansar. Sabe por quê? Porque se eu tentar entender, eu vou tentar fazer alguma coisa. Se eu tentar fazer alguma coisa, eu vou passar à frente de Deus, eu posso me arrebentar. E você está se perguntando aí: mas Deus vai deixar eu me arrebentar? Porque é uma boa intenção. Vai deixar você se arrebentar para você aprender. Mas Deus deixa a gente se arrebentar para a gente aprender? E como deixa? E como deixa? Mas o bacana é que Ele ensina a gente. E aí a gente se posiciona, volta atrás e começa de novo. E Ele vai trazendo paz para dentro da nossa alma. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos de entender. Que o ter é muito bom, mas o ser é muito melhor. O ter nos leva para dentro das nossas próprias vontades. O ser nos leva para dentro da vontade de Deus. E Deus está nos chamando nessa noite, irmãos, para uma reavaliação profunda da nossa vida. Quais são as suas motivações? Por que você serve ao Senhor? Quais são os seus principais objetivos? Que tempo você tem se dedicado ao reino de Deus? O quanto a justiça de Deus tem sido uma verdade na sua vida? Ou é você que está julgando a todos, está dando ordem segundo o seu próprio ponto de vista? Hoje é noite da gente parar, da gente se arrepender e da gente reprojetar a nossa vida e dizer: Senhor, eu entendi, eu não preciso me preocupar com amanhã. O que eu preciso é gastar tempo com o teu reino e a tua justiça. Feche os teus olhos. Fale com Deus nessa hora. Andeis ansiosos quanto que haveis de comer
ou que haveis de beber? Ou por que andeis ansiosos quanto ao que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia a sua própria dor. Jesus, queremos te agradecer por esta palavra tão rica de detalhes, por ter dado a Mateus, Senhor, a graça e a sabedoria de transmitir por esse escrito a verdade, Senhor, absoluta do teu coração para os teus filhos. E nesta noite nós somos tocados por esta mesma palavra e queremos te agradecer por isso. Mas, Pai, nós queremos mais do que agradecer. Nós queremos um milagre, Pai. Falar sobre a ansiedade é falar sobre as profundezas da alma do ser humano. É falar sobre a riqueza da nossa carnalidade. É falar sobre, Senhor, algo que está tão arraigado. Mas, Deus, nós precisamos de um toque poderoso nos lugares profundos da nossa alma. Nós precisamos de que o Senhor possa nos esclarecer nesta noite o que tem roubado a nossa paz, o que tem nos tirado de perto da tua glória, do teu reino, da tua justiça. A maneira, Senhor, como nós temos nos comportado quando, Senhor, em similaridade com o mundo, Pai, nós vamos deixando-nos ser levados. Deus, eu quero suplicar sobre a tua igreja e sobre a minha vida nesta hora, que o Senhor possa nos tocar profundamente, que o Senhor, Deus, possa nos fazer entender, Espírito de Deus. Eu sei que eu não posso esgotar o assunto, Senhor, porque a minha mente é pequena, mas o Senhor é poderoso para completar este assunto na alma dos teus filhos. O Senhor é poderoso para deixar ainda muito mais apregoada, Senhor, e de uma maneira muito mais, Senhor, clara as verdades sobre isto. E que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer tomar uma posição e que nós também tenhamos nesta noite um novo posicionamento. Estejamos, ó Deus, verdadeiramente dizendo: Pai, eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu estou cansado de me preocupar com amanhã e de viver exaustivamente pelo que virá amanhã. Eu quero parar com isso. Eu quero começar a cuidar do teu reino. Eu quero começar a gastar tempo com a tua glória. Eu quero começar a ouvir, a sussurrar da tua voz. Eu quero começar a entender o propósito do ministério, a vocação, o chamado, o envio que o Senhor tem na minha vida. Eu quero começar, ó Deus, a reprojetar a minha visão, Senhor, porque nós
podemos ir, Senhor, e pegar nas tuas mãos e pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir, porque quão difícil é esta caminhada, mas nós precisamos de que o Senhor segure nas nossas mãos, para que não fiquemos confundidos neste tempo, Senhor, de falta de sobriedade. Leva-nos para a cruz, esconda-nos, Senhor, atrás da cruz. Permita-nos, ó Deus, sermos regados, Senhor, novamente pelo Teu sangue. Permita-nos, ó Deus, que sejamos novamente repaginados, refolhados, ó Deus, para que haja, Senhor, uma limpeza e, ó Deus, uma nova projeção, uma maneira diferente, ó Deus, de nós nos comportarmos no que somos e no que desejamos ter. Só o Teu Espírito, Pai. Essa igreja não é minha, essa igreja é Tua. E todos nós, como igreja do Senhor, precisamos deste toque. Jesus, nos toca. E a todos quanto nesta noite estão ansiosos, estão inquietos, estão preocupados, Senhor, alarga-nos nesta noite e nos faça entender que Tu és o Deus do governo, do reino, da justiça, do comando, e que no Senhor não há fim, e de que no Senhor a vida é eterna, e os motivos aqui são apenas uma consequência para chegarmos, Senhor, à vida gloriosa do Senhor. Arranca, Senhor, a raiz da ansiedade, da inquietude da nossa alma, porque nós sim, Senhor, temos motivos de sobra, temos a Ti o nosso bom e fiel pastor, o amado da nossa alma, aquele que nos comprou, que nos selou com Teu Espírito, que nos chamou pelo nome, que nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para sermos filhos Teus. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos nisto e a deixarmos com que as demais coisas sejam acrescentadas pelo Senhor, no tempo do Senhor, ao favor do Senhor nas nossas vidas. Mas, Pai, dá-nos graça de vivermos em paz, buscando o Teu reino em primeiro lugar, assim também como a Tua justiça, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos revista, para que isso não seja apenas hoje, mas seja amanhã, seja semana que vem, seja mês que vem, seja ano que vem. E eu quero crer, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que na hora que você procurar a ansiedade por um motivo que até hoje você achava concreto, você vai encontrar paz na sua alma. E eu quero te pedir um favor: não questione a paz que você encontrar, porque às vezes, irmãos, Deus ministra a paz, e às vezes a gente olha para o tamanho do problema e a gente fica falando para a gente: não, eu tenho que sofrer por isso. Não, ter paz agora não, Jesus, eu tenho que sofrer por isso. Usufrua daquilo que o Senhor está te dando hoje. Capacidade de enfrentar as crises com a sua alma cheia de paz. Porque ou
o Senhor cuida de você, ou o Senhor cuida de você. Não temos outra opção. Não temos. E que essa verdade ela esteja pregada no nosso coração. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.